Vamos continuar aí a nossa caminhada. Talvez aqueles que estão nos visitando hoje, alguns dos que nos visitam, não é? Nós temos caminhado aí no Salmo 119. Pela manhã, hoje o pastor Witter está pregando na segunda igreja batista de Casimiro, por isso que ele não está aqui agora. E ele pregou Romanos pela manhã, a gente tem ouvido Romanos, tem sido muito bom. E aí nós temos ouvido Romanos à noite, não é? E começamos o Salmo 119 pela manhã. Hoje nós trocamos o horário aí. Mas eu tenho dito para vocês que é uma poesia. O Salmo 119 é uma poesia que ela segue o alfabeto hebraico. Então, cada estrofe de 8 versos, a primeira palavra começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? Então, nós estamos na terceira estrofe, na terceira letra aí do alfabeto hebraico. Quem tem a NVI tem escrito aí, né? Gimel é a terceira estrofe. Esses dias, aqueles que gostam de mexer aí na internet, se você colocar lá a Bíblia hebraica, né, em áudio, você vai achar o Salmo 119 em hebraico, muito bonito mesmo. Tinha até gente me instigando a colocar para vocês ouvirem aqui, né? Essa estrofe, porque é bonito mesmo. E aí não dá para a gente perceber a poesia assim, em rima, essas coisas não dá, não é? Mas é bonito de ouvir, é gostoso de ouvir assim. Mas está aí, a poesia então é uma poesia muito bem construída, toda ela com um tema. Então não é só a preocupação do salmista ali, não foi apenas seguir o alfabeto hebraico e ter essa cara, né, essa forma a poesia. Não, ela tem um tema que une todos os 176 versículos. Qual é o tema? A palavra de Deus, né? Então ele vai usar alguns termos que se referem à palavra de Deus e esses termos estão presentes pelo menos em 170 versos dos 176, imagine só. Então ele tem esse tema principal, é a palavra de Deus. Só que quando você lê com mais atenção a poesia do Salmo 119, você vai ver que ele não vai fazer afirmações repetidas sobre a palavra de Deus. Em cada estrofe ele desenvolve um tema, um subtema relacionado à palavra de Deus. Então na terceira estrofe, nós começamos semana passada, vimos que temos aqui a oração de um peregrino. Aí eu propus para vocês que talvez a situação do salmista se pareça com aquele jovem crente que vai para a faculdade, ou aquela jovem que vai para a faculdade e sai de um ambiente muito protegido, né, para um ambiente agora muito hostil à sua fé. E agora ele e ela precisam se posicionar diante de zombaria, né, diante de, às vezes, um professor, né, ridicularizando publicamente, e essa moça, esse rapaz, vão precisar de um comprometimento grande com o Senhor e com a palavra dele, para sobreviverem a esse ambiente, não é? E para serem luz ali, para serem sal. E nós vemos na terceira estrofe, que esse jovem, essa moça, podem encontrar na terceira estrofe do Salmo 119, encorajamento e direção também, para a maneira de se portar num ambiente como esse. E eu estou certo que nós temos lições aqui para todos nós, não só para os jovens universitários, né? Mas todos nós, eu penso que de alguma maneira, nós podemos nos identificar com essa oração do salmista, que é a oração de um peregrino. O Salmo tem esse tom de oração, né? Muitos versos são orações, e é engraçado que a Bíblia, ela recebe algumas críticas, né? E alguns falam que o Salmo 119 propõe uma bibliolatria, não é? Uma adoração da Bíblia. E é um erro muito básico, né? Porque o Salmo é dirigido a Deus, ao autor da Bíblia. Então, na verdade, o salmista ele vai falar da palavra de Deus, a todo momento ele está lembrando quem é o autor da palavra. E ele está comprometido com ele, não é? Então, é uma acusação muito, muito vazia, muito fraca essa daí. Eu queria propor para vocês que em meio à perseguição e pressão, o servo fiel ora por compreensão da palavra para permanecer firme. Nesse ambiente hostil, o que o servo fiel faz? Ele ora para que o Senhor dê mais compreensão da palavra para que ele permaneça firme. Ele não desiste, ele ora, porque ele quer permanecer firme. A
A estrofe começa então com uma súplica, e aí nos primeiros 4 versículos, ele clama por entendimento para crescer em obediência. Então ele clama aí no versículo 17, pelo tratamento gracioso de Deus, porque os servos do Senhor não podem servi-los. Vamos ler, não é? Eu não li ainda com vocês, estou apressado hoje. Vamos ler, não é? Vamos ler aí a estrofe, primeiramente. Vamos ler aí, a partir do versículo 17. Tem aqui? Trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Volta aí no versículo 18. Pode voltar lá no versículo 18. Nós vamos ler ele juntos aí como uma oração para o Senhor para esse tempo. Tem aí, vamos, versículo 18. Abre uma boa oração, não é? Para fazermos diante da palavra do Senhor. Como eu disse, essa estrofe ela começa na sua primeira parte, com um clamor por entendimento para crescer em obediência. E o primeiro pedido do salmista é pela bondade de Deus, porque os servos do Senhor não podem servi-lo movidos por sua própria força. Não, eles não são capazes, suficientes. Eles nem mesmo podem viver se a graça de Deus não os encher ricamente a vida dele. E ele quer então essa bondade de Deus com um propósito nobre. Está aí no verso 17 também. Para que eu obedeça a tua palavra. Essa deve ser a norma, o objetivo e a alegria da nossa vida. E eu lembro que na primeira estrofe do Salmo, nós falamos aqui de que normalmente nós desprezamos a obediência, porque nós entendemos que quem é feliz é quem manda, não é? Quem obedece não é feliz. E o salmista ele vai insistir na alegria que há na obediência ao Senhor, na obediência ao doador da vida, ao Criador, ao Salvador. É preciso que oremos por uma vida que tenha a palavra de Deus em íntima consideração. É um bom motivo de oração aqui, nós temos tantos motivos, né, que nós repetimos. Um bom motivo é orarmos para que a palavra de Deus de fato seja importante para nós. Para que a revelação de Deus ela seja prática na nossa vida. Essa oração que ele está fazendo aqui. Porque a verdadeira vida está na obediência à palavra do Senhor. Alguém disse que nós só trabalhamos para Deus porque Ele trabalha para nós. Ele está dizendo, Senhor, trabalha na minha vida para que eu trabalhe para o Senhor. Não é? Senhor, me dá olhos para enxergar a bondade do Senhor na minha vida e para que eu responda isso com obediência ao Senhor, com gratidão ao Senhor. A poesia continua, com a oração que fizemos juntos agora. O salmista sabe que Deus colocou grandes belezas na sua palavra. Ele tem essa convicção. E por isso ele pede capacitação para desfrutar plenamente do que Deus revelou. O que nós necessitamos tanto não é que Deus nos conceda mais benefícios, e sim que nos dê a capacidade de ver o que Ele já nos deu. Queridos, quantos tesouros o Senhor nos deu na palavra dEle. Quantos tesouros, né? Como é precioso aprendermos um pouco mais sobre o nosso coração. Então, como ouvimos hoje pela manhã, não é? O pecado que está ligado ao nosso coração, que faz parte do nosso ser desde o nascimento. E a Bíblia informa isso.
mas junto com essa informação, ela aponta para um grande Salvador. Que alegria é comparar o pecado que há em nós com a graça de Deus que opera em nós. Que tesouro grandioso. Sabe qual é a oração do salmista? Senhor, me capacita a enxergar essas preciosidades que o Senhor já revelou na sua palavra. Me capacita. Eu quero desfrutar delas. Ao invés de ficar desejoso, né, por revelações, por milagres, por sonhos, por profecias, não é? O desejo dele é ter olhos capazes de enxergar o que o Senhor já revelou. Quanta distração no meio evangélico, com gravetos, com profecias, não é? Que são mais profetadas do que profecias, não é? Quanta coisa que atrai tanta gente, que deixa muitas pessoas, muitos crentes de queixo caído. Fala, olha que coisa. O foco do salmista, os olhos deles estão voltados para a palavra. E aí ele pede, Senhor, me ajuda, eu quero desfrutar do que o Senhor já revelou. Eu preciso que o Senhor me capacite. Quanta gente, se por um lado, muita gente tem corrido atrás, né, de novas revelações, outros têm se deleitado nessa revelação do Senhor antiga, provada, testada. Quanta gente tem tido a vida transformada pela palavra de Deus e tem crescido. Você conhece pessoas assim? Eu conheço várias. Aliás, eu estou olhando para várias agora, que têm desfrutado desses tesouros. E como é bom encontrar alguém que compartilha, está ali com uma descoberta nova, não é? E aí você vê o semblante, a alegria que enche, e as decisões, às vezes a pessoa não fala, mas você vê as decisões tomadas por essas descobertas, na palavra de Deus. Queridos, que coisa fantástica. Muitas vezes numa situação de crise, não é? E aí volta-se para a palavra, e aí recebe conselho, como ele vai falar aqui na estrofe, nós já lemos. Recebe conselho da palavra, e às vezes estava pronto para tomar uma decisão errada, mas por causa da revelação de Deus, sabe o que faz? Conserta o rumo da vida. Que alegria! E aí o tempo passa, e aí quando vai avaliar, fala, graças a Deus, que o Senhor me mostrou a palavra dele, talvez usou uma pessoa, talvez usou uma pregação, uma aula, talvez sozinho numa leitura pessoal, mas a palavra dele esteve ali. Que alegria! Devemos orar por isso. Devemos pedir isso, porque as verdades estão aqui. O tesouro está aqui. Você já percebeu quando algumas pessoas, não é, entendem e descobrem, né, que há ouro, que há algum metal precioso numa região, não é, é impressionante o trabalho, né, do garimpeiro. Normalmente ele é em lugares, ele acontece em lugares remotos, né, difíceis, né? Mas o camarada ele tem uma convicção, tem coisa preciosa aqui. E aí ele vai, olha só, ele deixa a família e ele vai trabalhar horas e horas e horas, porque ele tem uma convicção, tem coisa valiosa aqui. E a qualquer momento eu posso ser recompensado pelo meu trabalho. É mais ou menos essa postura do salmista. Ele quer fazer o trabalho de um garimpeiro, só que ele depende do autor da palavra. Ele quer que o Senhor dê para ele as ferramentas, não é? O habilite a descobrir essas verdades maravilhosas, esses tesouros que estão aqui. O salmista era um estrangeiro por amor a Deus. É o que ele diz no verso 19. Ele era um estrangeiro em relação ao mundo. Ele pensava, já que nada do que me cerca é meu, o que será de mim se eu perder a sua palavra? Então, quando ele olhava para o mundo, ele dizia, puxa vida, o que eu tenho é a revelação do Senhor. O que será de mim se eu perder o único mapa, a tua palavra, que pode guiar os meus passos em direção à terra onde habitas? Então ele está ali, ele é um peregrino, ele é um forasteiro no mundo, mas ele tem um mapa que aponta nada mais, nada menos do que a casa de Deus, a casa do seu Deus. Você acha que ele dá importância para esse mapa? Dá muita importância.
Você acha que um marinheiro em alto mar, ele dá importância para a sua bússola? Você acha que ele dá importância? Ou é uma coisa desnecessária, não é? Será que ele troca a bússola por uma coisa qualquer? Não. Ela é importantíssima, não é? Você está ali naquele lugar, você só vê água para todos os lados, você precisa de orientação. O marinheiro sabe que precisa de uma bússola. O salmista sabia que precisava da palavra de Deus. Queridos, por isso que o valor que devemos dar para esse mapa, para essa bússola, precisa ser muito grande. Muito grande. Olha o versículo 20, olha o que ele diz no versículo 20. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças, como um peregrino, como um marinheiro em alto mar. O meu prazer, a minha sede, o meu desejo é pela sua palavra. Porque alguém já disse que a verdadeira piedade está em grande medida nos desejos. Aquilo que nós desejamos muito revela o que nós valorizamos muito. Nós precisamos desejar o que é mais importante de fato, não é? As crianças pequenas, elas desejam pirulito, não é? Perguntar lá em casa para o André o que ele quer na hora do almoço, né? Está na hora do almoço. Meu filho, o que você quer? Você quer um prato de comida ou um pirulito? O que você acha que ele vai escolher? Todos os dias, se ele tivesse essa escolha, é claro que ele vai escolher um pirulito. Só que vai chegar um dia que ele vai ficar doente. E nem vai saber que é por causa dessa escolha dele. Os desejos dele não são maduros. Ele deseja aquilo que ele menos precisa. Mas sabe o que ele deseja? Aquilo que dá para ele mais prazer. Porque um pirulito dá para ele mais prazer do que um prato de comida, que o alimenta, que o mantém vivo e que o mantém saudável. Às vezes, nós nos comportamos como o André. Nós queremos o pirulito. Enquanto precisamos desejar aquilo que mais precisamos, queridos. Que é a revelação do Senhor, para conhecermos mais a Ele, para andarmos mais com Ele. Mas a estrofe tem uma segunda parte, que diz que o servo fiel permanece firme quando ele é questionado e desprezado pelos seus inimigos. Num contexto hostil, o salmista demonstra o seu comprometimento com o Senhor da palavra. Há um contraste aí, no verso 21, entre justos e injustos. Então, por um lado, o justo, que foi dito no verso 20, deseja a palavra do Senhor. Já os arrogantes a desprezam. Eles se desviam dos teus mandamentos. É o que ele diz aí. Um ama a lei, já o outro a despreza. Com isso, o ímpio é advertido por Deus e privado das suas bênçãos. O que muita gente não entende e acha que isso é um ensino errado, né? Todo mundo está aí falando, não, mas eu também sou filho de Deus, e o Senhor, e Deus cuida de mim, especialmente no nosso país, né, que é um país dito cristão. O salmista está dizendo, não é assim que as coisas são. Há um contraste entre aquele que serve a Deus, entre aquele que tem um relacionamento com Deus por meio do seu Filho Jesus, e aquele que não tem um compromisso com Deus, que vive do seu jeito. Há um contraste. Aí Deus não trata todos da mesma forma, Ele está dizendo, não é assim. Porque um ama a revelação do Senhor, e já o outro a despreza. E Deus, Ele de fato se vinga dos perversos, desprezadores da sua palavra. E aí dessa maneira, a vara divina nos ensina sabedoria. De uma maneira muito especial, né? Há um exemplo da bondade especial da parte de Deus. É o fato de que Ele nos poupa e nos amedronta de longe, alguém disse. Usando uma linguagem bonita, Pedro. A fim de nos atrair a si, sem nos ferir ou castigar. Sabe o que Deus faz conosco? Ele usa o exemplo dos outros.
Ele usa o exemplo dos ímpios. Ele usa o exemplo. Como está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 5 e 6, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. E aí nós lemos um texto como esse, que fala do juízo de Deus contra o pecado e o pecador. E aí sabe o que o justo vai fazer? Ele vai aprender. Ele vai temer. Ele vai se aproximar de Deus. Ele vai desejar a misericórdia de Deus. Ele vai ser grato pela graça de Deus. Ele vai se apegar ainda mais à salvação que vem de Deus por meio do seu Filho. Um exemplo da bondade especial da parte de Deus. Ele cuidando de nós, nos disciplinando à distância, nos corrigindo à distância. Uma pessoa fraca na fé, talvez um jovem, pode pensar assim, quando vê os soberbos se posicionando contra Deus, pecando à vontade, como nós temos visto, né, em alguns eventos, né, públicos, e as pessoas zombam, e já teve eventos das pessoas usarem a cruz e representando Jesus, zombarias, escancaradas, não é? E aí uma pessoa fraca na fé vê isso, e ao mesmo tempo não vê as pessoas sofrendo as consequências, e talvez ele pense, as advertências da Bíblia não são verdadeiras. Olha só, se fosse verdade, essas coisas não aconteceriam. É inútil ser crente. Olha só, não vale a pena. Mas o salmista está dizendo, eu sei que o Senhor está contra os ímpios, a posição deles não é confortável, embora as aparências enganem. Embora pareça que eles estão bem, embora pareça que tudo vai bem, isso não é verdade. Todos precisarão comparecer diante do justo juiz. Por isso, o servo fiel teme a repreensão de Deus e a maldição da lei. Existe maldição na lei também. Existem as bênçãos da obediência e existem as maldições da desobediência. O pastor Rita lembrou para nós hoje aqui pela manhã o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E na colocação do Senhor para o primeiro casal, havia ali uma maldição para a desobediência. Se desobedecer, vai morrer. A Bíblia traz as maldições da desobediência. Sabe o que o justo faz? Ele as considera. Ele as vê como graves. Ele não as vê como simples. Não, de maneira nenhuma. Não é? Ele não faz como aqueles judeus lá argumentando com o apóstolo Paulo, né? Então eu vou pecar ainda mais para que a graça de Deus apareça ainda mais. É claro que não. Ele tem juízo. Os soberbos, ele diz que eles se desviam dos mandamentos. A soberba é a raiz de todo o pecado. Se os homens não fossem arrogantes, eles não seriam desobedientes. Somente a verdadeira fé nos humilha. Queridos, e avalie, eu desafio você a avaliar a sua vida. Avalie se a nossa resistência, talvez você vai lembrar do tempo que você resistiu ao Evangelho e veja se não era por causa da soberba que era o nosso coração, da arrogância e da resistência em se desarmar, em se render diante do Senhor e dizer, Senhor, de fato eu estou errado. E quantos de nós, né, resistimos por muito tempo e ouvia a verdade, mas resistia e dizia não, ainda não, não é? E alguns ainda dizem, ainda não, talvez daqui a um tempo. Queridos, sabe o que isso é? Isso é arrogância. Porque quando nós falamos assim, seja com os lábios, ou seja, na mente, não é? Nós estamos falando para Deus, que revelou a vontade dEle. Mas quando nós cremos, nós nos humilhamos.
Aí nós nos humilhamos. Chegamos a Ele quebrantados. Enquanto uma pessoa não crê na revelação de Deus, ela ocupa uma posição de orgulho diante do Criador. Por isso o salmista chama os ímpios de arrogantes. Somente os corações humildes são obedientes, pois somente eles se deixarão administrar e governar. O que vai no coração de um adolescente rebelde? Sabe o que vai no coração de um adolescente rebelde? A arrogância, o orgulho, a autossuficiência. Ele diz: eu posso, eu sei, eu quero, eu entendo. A minha mãe não sabe, o meu pai não sabe, o professor não sabe, o pastor não sabe, você não sabe, mas eu sei. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu estou indo, eu me garanto, não é isso? E aí ele é rebelde, porque ele é arrogante. O salmista então está nos convidando para a humildade, que se submete, que se quebranta diante do Senhor e das revelações do Senhor. O problema que ele revela no versículo 22 é que muitas pessoas que estão debaixo da maldição da lei não conhecem sua verdadeira condição. E por isso, ao invés de lamentarem pela sua condição, elas vão desprezar os salvos. Olhe para o versículo 22. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Pela primeira vez surge no Salmo referência às tribulações que tem afligido o salmista por causa da sua atitude para com a palavra de Deus. Nós vamos ver nos próximos meses aí que existem algumas referências a essas aflições que ele enfrenta. Então ele não está escrevendo a poesia num ambiente muito agradável e está tudo bem, a saúde está excelente. Não é assim. Tem problemas pesados aqui. E aqui ele fala de desprezo, de afronta. A sua fidelidade traz conflitos com outros. Por isso ele apela para Deus, mas não demonstra desejo de desistir da sua devoção, porque ele é guiado pelos conselhos do Senhor. Há quanto tempo a sinceridade dos adoradores de Deus tem sido assunto de repúdio e zombaria? Não é de agora isso, não é? Já há muito tempo. E ele está dizendo: Senhor, não permita que os ímpios manchem a minha reputação, lançando contra mim calúnias, por me esforçar para guardar a tua lei. Então, justamente, a piedade dele estava se tornando motivo de calúnia, de acusações falsas, de zombaria. Você consegue lembrar de alguns personagens bíblicos que passaram por isso? Já lembrou aí de um, pelo menos? Daniel é um deles, não é? Olha aí, Daniel 6. Tem esse texto aqui. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então ele seria promovido. Um estrangeiro, não é? Seria promovido. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Ele foi investigado minuciosamente. Sabe o que acharam? Nada. Nada. Um homem irrepreensível, um homem com um caráter admirável, um homem com uma postura admirável, num ambiente desfavorável. Não era um ambiente favorável, era num ambiente desfavorável. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Interessante isso aqui, não é? Então, ele não chegava atrasado no trabalho, não é isso? Ele não roubava tempo do patrão, ele também não desviava dinheiro, nada disso. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E aí a maioria vai lembrar da sequência da história, não é? Então eles vão levar o rei a fazer um decreto proibindo orações por 30 dias. Só que Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia ao Senhor, não é? Rigorosamente. Ele orava ao Senhor. Abria a porta, a janela do seu quarto e ele orava, voltado para Jerusalém, como lembrando da oração de Salomão, na dedicação do templo.
E ele orava voltado para Jerusalém, pedindo ao Senhor. E aí ele é acusado justamente por sua devoção, acusado injustamente, falsamente, ele sofre uma calúnia. Com José aconteceu a mesma coisa na casa de Potifar. Você lembra da história de José? Justamente por sua piedade, por sua integridade, ele é acusado, sofre calúnia. E como é hoje? Olha como é hoje, o apóstolo Pedro nos diz como é hoje. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Como reagir na hora de um insulto? Como reagir na hora de uma calúnia? Que é algo extremamente triste, não é verdade? É muito triste ser acusado de alguma coisa que você não fez. É muito triste quando as pessoas falam mal de você injustamente. É muito triste isso. Um pastor experiente disse o seguinte: a melhor maneira de tratar a calúnia é orar a respeito. Ou Deus a removerá, ou removerá o espinho dela. Geralmente fracassam nossas tentativas pessoais de nos justificarmos. É o que o salmista está fazendo. Diante da calúnia, ele ora. Ao sofrermos uma difamação, é melhor orarmos sobre o problema do que exigir direitos ou brigar. Quando você for acusado, leve o seu problema perante o Supremo Tribunal, não de Brasília, e deixe-o aos pés do juiz de toda a terra. E Deus repreenderá seu soberbo acusador. Fique tranquilo e deixe seu advogado defender a sua causa. Porque ele sabe fazer isso muito bem. Talvez esse seja um dos grandes desafios que temos na vida, não é? Não usarmos a força para nos defendermos diante de acusações falsas. Jovem, quando você é pressionado para ser aceito no grupo, o que você faz? Então tem um modelo de roupa, não é isso? Para ser aceito no grupo lá do seu colégio. Tem um linguajar próprio também, para você poder fazer parte lá do grupo do WhatsApp, não é? Tem posturas em relação aos professores para você ser bem visto, né, pela galera. O que você faz num contexto de pressão e de zombaria? Sabe o que o salmista está ensinando para mim e para você? Olha aí o versículo 22. Obedeço os teus estatutos. Num contexto de zombaria, de pressão do grupo, ele está dizendo: eu estou comprometido com a revelação do Senhor. Então, quando os colegas lá quiserem que você se adeque a um modelo pecaminoso, errado, você já sabe a escolha que você deve fazer. A decisão já deve ser tomada agora. Você precisa tomar a decisão hoje, não é lá naquele dia. É agora. E quando as pessoas zombam por sua postura na sua família, seja pela submissão, você como esposa, seja por ser um cooperador na sua casa, você como marido, e aí os colegas zombam e falam: rapaz, mas você é mandado pela sua mulher, você vai de novo, por que você não... Vamos lá, rapaz. E a moça da mesma forma. O que você faz? Você vai se adequar ao grupo? Ou você vai sofrer a zombaria por comprometimento com o Senhor e com a palavra dEle, que dá orientação, que te conduz à vida, que te dá alegria? Olha o versículo 23, vou ler aqui na revista atualizada. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. A oração por livramento das calúnias, ela é necessária, porque o salmista ele não era desprezado apenas pelos seus iguais, mas também por pessoas importantes que se assentavam na posição de juízes. E aqui o tom subiu, as coisas se complicaram ainda mais, não é? E talvez seja a situação de alguns hoje, ou foi a situação no passado, não é? É um crente em casa, sozinho, e às vezes com um pai zombador. Já imaginou que situação difícil? E talvez alguns enfrentaram isso, ou talvez alguém esteja enfrentando isso agora, nesse tempo. Uma mãe zombando da sua fé.
e dizendo, puxa, mas você vai desperdiçar sua juventude desse jeito. Eu lembrei, Joel, da Neide contando o testemunho dela aqui, não é? Que aconteceu isso antes dos pais dela se converterem, ela contou que foi exatamente assim, não é? Mas minha filha, você não vai para a festa, você tá louca, e ela é uma adolescente, nova convertida, uma situação fácil essa? Não. Mas uma boa oportunidade para revelar a alguém que está convicto, para revelar a quem ela serve. É um bom momento, revelando com a sua postura. Mesmo nessa situação mais grave, o salmista está decidido a seguir a piedade, revelado nas ordens de Deus. E alguém já disse que não é raro que os juízes terrenos oprimam os servos de Deus e zombem de sua piedade. Nós temos alguns exemplos na história do Antigo Testamento. E eu queria citar para vocês, né? Você tem um deles, é na parceria errada. Você pode abrir aí, rapidamente, a Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, para a gente não desacostumar de abrir a Bíblia, né? Se ficar tudo projetado aqui, fica cômodo demais, não é? Vocês vão até esquecer onde estão os livros aí. Segundo Crônicas 18. É uma história aqui que talvez alguns lembrem dela, mas eu penso que outros não lembram, ou não conhecem. O rei de Judá, Josafá, ele decidiu fazer uma parceria errada com o rei de Israel, que era Acabe. Então ele foi, Paulo, para a parceria, não é? E Paulo, né? Tem vários Paulos aí. Ele foi à parceria, mas parece que ele foi assim meio com o pé atrás, né? E aí quando ele chega lá, os profetas vêm, falam, olha, vai dar certo e tal, pode ir mesmo, que Deus está nisso. Aí ele fala assim para o rei Acabe, a partir do versículo 6, né? Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então sabe aquela situação que a gente vai fazer e você, no mínimo você tem dúvida se é certo ou se é errado. Só que você vai a si mesmo, é o que ele faz aqui. E ele está errado por isso, não é? E aí ele fica, puxa, não, peraí, deixa eu perguntar, não é? E aí ele pergunta, mas não tem mais um profeta? O rei Josafá diz, Acabe diz assim, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Olha a postura de Acabe, Acabe já é mais, não é? Acabe já revela mais o coração, Josafá está meio disfarçado aqui. Acabe diz, olha, tem um profeta sim, só que ele vive me contrariando. Eu falo, olha, vem aqui, me dá uma profecia aqui. Veja bem, esse é o rei que está falando. O rei está dizendo que odeia o profeta. Olha que coisa, olha a situação perigosa aqui. Aí vão chamar Micaías. Lá vem o profeta. Enquanto ele está indo, ele já é advertido. Olha aí, versículo 12. Todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Então veja bem, a profecia já foi encomendada. Qual deve ser a profecia? Vai dar tudo certo. E aí até canta aquela música, mão para cima, não é? Vai dar tudo certo. Meu amigo, tem um ritmo aqui. Dança conforme a música, tá certo? Foi o recado que ele recebeu, não é? E aí ele chega lá, e primeiro, Micaías, aí ele diz, ele tem uma decisão, versículo 13, importante, olha aí. Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Então havia no coração dele uma decisão. Eu vou ser fiel a Deus, mesmo nesse contexto desfavorável, mesmo com ameaças, mesmo com zombaria, mesmo com pessoas dizendo para mim, vá para cá, olha só meu amigo, você ama a sua vida, cuidado. Há uma decisão no coração dele, é muito interessante isso aqui. E aí ele zomba deles e depois ele dá a mensagem do Senhor. E quando ele dá a mensagem, olha o que o rei diz no versículo 17. O rei Acabe diz, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Eu não te falei? E aí ele continua a profecia. E aí Zedequias, no versículo 23,
filho de Quenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Então olha só, há uma decisão de fidelidade, há um contexto desfavorável e agora ele é esbofeteado, ele toma um tapa na cara de um falso profeta. Já imaginou que situação? Imagina, Batista, é fácil isso aqui? Meu amigo, é difícil. E ele continua, ele mantém a postura, ele não sai de soco com o camarada não. Ele continua ali, e aí ele é preso, ele termina a profecia e ele vai à prisão, para esperarem o resultado do que ele falou. Só que tudo acontece conforme ele falou, porque ele falou o que o Senhor mandou. Mas o contexto não era favorável. Queridos, nós temos alguns exemplos como esse nas Escrituras, de pessoas demonstrando fidelidade num contexto desfavorável. Tem uma história muito triste, em 2 Crônicas também, no capítulo 24, que é o filho de Joiada, também um profeta, Zacarias. E ele, quando ele vai profetizar para o rei Joás, que foi muito bem cuidado pelo seu pai, por Joiada. Só que Joiada já tinha morrido. E quando ele traz a profecia para o rei manda matá-lo. O rei que foi cuidado pelo seu pai é aquele que o mata, mesmo ele sendo um servo fiel. E aí, posteriormente, o Senhor vai lidar com o rei. E, de fato, ele lida com ele, não é? O sangue do profeta morto foi vingado por Deus. Então, a imagem aqui que o salmista está propondo para nós, ela é marcante. Os príncipes assentados em tronos caluniando o salmista, enquanto ele está sentado com a sua palavra, com a Bíblia, como resposta aos seus caluniadores. A resistência a uma postura piedosa, ela pode vir de várias maneiras, não é? Então, fiquei pensando na pressão por um relatório falso, lá na empresa onde você trabalha, que é só manipular um pouco as informações, que isso vai gerar dinheiro, isso vai livrar de uma multa, não é? Queridos, é muito triste ceder. Quando cedemos, nós nos entristecemos. E eu estava lembrando essa semana de uma vez em que eu cedi, e foi muito triste, não é? Eu estava bem novo ainda, e aí na plataforma, e numa hora de um teste, e coloquei pressão demais no equipamento, e aí quebrou o equipamento. E aí deu uma correria, e agora o que aconteceu? Eu desci do equipamento, quando eu desci, eu vi que a mangueira do manômetro não tinha sido ligada. Por isso que eu não enxerguei a pressão que estava sendo medida, né? Que estava real ali no equipamento, né? Então, um erro, né? Um erro da minha parte, do outro operador que estava comigo, né? Era só ligar. E aí naquela hora eu tomei uma decisão errada. Naquela hora, ao invés de ir direto para o fiscal da plataforma que estava ali, falar para ele, olha só, eu já vi o problema. Eu falei para o outro operador. E aí começou a mentira. E aí rapidamente ele pegou uma carta falsa, e aí falou, aqui o teste o registro do equipamento, né? E aí começou, e aí foram reuniões, e aí dali para frente eu fiquei calado. E aí não tinha mais o que falar, não é? Errei numa hora importante. Uma hora importante. Às vezes a pressão vai ser por um relatório, que evita uma multa, que dá dinheiro. Mas é só isso. Precisamos decidir a quem serviremos no contexto de pressão. O salmista está dizendo que o melhor é servir ao Senhor. Ao Senhor. E aí podemos descansar satisfeitos, não é, com a aprovação divina, ainda que sejamos difamados sem motivo. Por fim, o último verso, ele está conectado ao anterior, porque ele diz, há uma partícula aí, né, no começo do versículo, conectando os dois versos, e ele diz, apegar-se à palavra, quando o mundo tem uma opinião injusta a nosso respeito, e ao mesmo tempo meditar constantemente na lei de Deus, é um exemplo de firmeza cristã muito raro entre nós. Ele está dizendo que venceu a tentação, ainda que a injustiça, a cruel dos homens, ao acusarem-no falsamente, o entristeça e aborreça, que é claro que vai entristecer, não é? E aborrecer,
o prazeroso deleite que ele tem na palavra de Deus é uma recompensa suficiente para tudo isso. Senhor, eu me alegro em te obedecer, eu me alegro em conhecer a tua revelação, apesar do que eu tenho ouvido aí fora. E os testemunhos do Senhor não traziam apenas temas para meditação, mas também eles traziam orientação prática. Olha como o texto termina. Ele diz que eles são os seus conselheiros. Olha aí no versículo 24. Os seus testemunhos são os meus conselheiros. E ser aconselhado pela palavra do Senhor não é algo comum no nosso tempo. Muitos crentes têm vivido desorientados, buscando conselhos em vários lugares, menos na palavra de Deus. Queridos, quanta desorientação, no meio evangélico. Impressionante. Então parece que nós reservamos, e nós somos crentes e temos uma vida religiosa e frequentamos cultos, mas na hora que vem um problema, as nossas reações a esse problema não são orientadas pela palavra de Deus. A vida toda ela é bem religiosa, mas na hora das escolhas, das decisões, e muitas das vezes das mais importantes na vida, casamento, a maneira como lidamos com os problemas no casamento, escolhas, amizades, aí parece que a vida religiosa ela fica toda de lado, e nós estamos livres para nos aconselharmos com tudo, menos com o Senhor e a sua palavra. Que tristeza, no mínimo isso é um desperdício, mas é mais do que isso, não é? E eu estou certo de que muitos crentes no nosso tempo têm vivido, embora sejam crentes. Eu não estou dizendo aqui que não são crentes. Embora sejam crentes, estão vivendo muito aquém do que o Senhor reservou para eles. Sabe por quê? Porque estão resistindo aos conselhos da palavra de Deus. Isso acontece. Acontece. No nosso tempo acontece. Sabe qual é o caminho? Sermos aconselhados pela palavra, nos submetermos aos conselhos da palavra, e não fazermos como Acabe, não é? Mas isso aí eu não quero ouvir, né? A palavra eu não quero ouvir, porque isso aí sempre vem com um negócio contrariando a minha vontade. Deixa eu ouvir lá naquele outro local. Cuidado, cuidado. Em meio à perseguição e pressão, o servo fiel ora por compreensão da palavra para permanecer firme. Essa é a oração de um peregrino. Que o Senhor nos fortaleça com essa oração e nos encoraje também. Amém.